E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E ontem o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prestou depoimento na CPI da Covid. Foi uma confusão enorme, vocês devem ter assistido. O Witzel tinha lá a decisão do Nunes Marques do Supremo que permitia que ele ficasse em silêncio, né, ou não comparecesse. Ele estava lá como investigado e não como testemunha. Assim que a coisa começou a apertar, ele pulou fora. Mas uma das falas do Wilson Witzel chamou bastante atenção. E é claro, a intenção dele era justamente que esta fala protagonizasse toda a cobertura a respeito do seu depoimento. Foi sobre o caso Marielle Franco e Anderson Gomes, a execução da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson, que aconteceu em 2018, meses antes das eleições. É o seguinte, gente, o que o Witzel disse a respeito disso pode ser sintetizada em uma única frase dele. Em aspas, tudo começou porque mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores, a perseguição contra mim foi inexorável. Posteriormente, o Witzel foi questionado pelo Omar Aziz, o presidente da CPI do PSD do Amazonas, por mais informações sobre o caso, e ele disse que podia falar, mas apenas em uma sessão sigilosa, porque os fatos são muito graves. É evidente, isso não tem qualquer relação com a CPI da pandemia. Tem tanta relevância quanto, mas não tem qualquer relação. É o seguinte, a ideia nesse vídeo é explorar se o que o Witzel disse ontem deve ou não ser levado em consideração e quais são as informações que a gente tem a respeito da execução da Marielle e do Anderson, principalmente no que diz respeito àquele caso do porteiro do condomínio Vivendas da Barra. Para quem não se lembra, os executores da Marielle, depois de muita reviravolta, foram descobertos. Rony Lessa e Elcio Queiroz. O Rony Lessa morava no condomínio em que vivia o presidente da República Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. E no dia do assassinato da Marielle Franco, foi lá que ele se encontrou com Elcio Queiroz antes deles realizarem a execução. Descobrimos, já com Bolsonaro presidente, especificamente numa edição do Jornal Nacional no dia 29 de outubro de 2019, que, segundo um dos porteiros deste condomínio, no dia do crime em que Elcio Queiroz aparece para se encontrar com Rony Lessa antes deles saírem para a prática dos assassinatos, esse porteiro relatou em depoimento, pouco antes da divulgação dessa reportagem, no comecinho de outubro de 19, o Jornal Nacional vaza no final de outubro de 19, que o Elcio Queiroz disse que iria na casa do seu Jair e que o seu Jair atendeu o interfone e autorizou sua entrada, mas que na hora que ele entra no condomínio, pelas câmeras de segurança, ele, o porteiro, vê que na verdade ele estava indo para a casa do Rony Lessa. Se muita gente começou a montar na cabeça uma história de que o presidente da República Jair Bolsonaro e seus filhos estariam diretamente ligados com os homicídios depois que saiu que o Rony Lessa morava no Vivendas da Barra e que ele era o executor, isso ganhou então uma repercussão tremenda. O nome Bolsonaro passou a ser citado diretamente na imprensa, associado ao nome deste executor, com o depoimento do porteiro. Esses são os fatos mais lembrados, só que muita coisa aconteceu desde lá. Eu detalhei tudo que o Jornal Nacional colocou naquele momento e algumas outras coisas divulgadas num vídeo no dia 30 de outubro. Este vídeo, de 19. Este vídeo intitulado... O título tá na tela, senão eu vou ter que ficar procurando aqui. Depois eu vejo. E coloco aqui para vocês na tela. Bom, acho que é interessante que vocês assistam para recordar um pouco. De qualquer forma, de lá para cá saiu mais coisa. O porteiro, ele desmentiu a versão dada no final do mês de novembro daquele ano, de 19. Ele disse que na verdade tinha feito uma anotação errada na hora da entrada do Elcio Queiroz no condomínio Vivendas da Barra e que para compensar a besteira que ele fez naquele dia, ele disse que quem atendeu o interfone foi o seu Jair, mas que ele estava mentindo.
Descobrimos também que Bolsonaro não estava no Rio de Janeiro naquele dia e que ele não atendeu o interfone. Algumas pessoas colocam isso em jogo até agora, eu não coloco, tá? O próprio Marcelo Freixo, deputado federal do Rio, muito próximo da Marielle, né? A Marielle começou a carreira como parlamentar, na verdade, trabalhando no gabinete para o Marcelo Freixo, disse naquele momento, o Bolsonaro não estava no Rio de Janeiro, efetivamente, isso está comprovado, está claro, a coisa é descobrir quem estava na casa dele naquele dia. E ele não tinha atendido o interfone. Chegou uma história de que o interfone utilizaria sistema telefônico, mas isso também depois foi tirado. Ok, Bolsonaro não atendeu, mas a versão do porteiro continua estranha. E o desmentido do porteiro também ficou muito esquisito. A gente descobre então que tem um áudio da portaria que mostra que quem atendeu o interfone naquele dia foi o Rony Lessa. Não foi seu Jair, nada do tipo. Isso só compactua mais. A gente descobre que o porteiro da gravação que fez a ligação para a casa do condomínio não foi o porteiro do depoimento, foi um outro porteiro que estava também no Vivendas da Barra naquele horário. Um fazia anotação e o outro interfonava, eram papéis separados. O do depoimento fez a anotação, só isso. E o porteiro some em meio também a uma estranha intimidação feita pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro, o então ministro, que saiu do governo em abril do ano passado. Ele se intrometeu na investigação, pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República que investigasse o depoimento do porteiro, e aí isso foi muito criticado em todas as esferas, porque seria aí uma atitude de advogar para o próprio presidente da República e não tá exercendo o cargo de ministro da Justiça com as suas funções. Pegou aí quase que um papel de advogado. Dá para colocar aí um advogado-geral da União. O negócio ficou estranho. Aí tem uma outra informação que sai depois, que passou esquecida, ninguém lembra disso, mas tem que ser destacada, tá? A gente foi descobrir no dia 22 de janeiro de 2020, né? Inclusive, por coincidência, um dia antes de eu publicar o primeiro vídeo sobre o novo coronavírus. Talvez por isso eu tenha passado esquecido, porque logo depois o assunto virou Covid, mas agora poderia ter sido recordado e não foi. Que no celular da esposa do Rony Lessa, a Elaine Lessa, tinha sido enviada uma foto da planilha escrito à mão pelo porteiro do condomínio colocando o número da casa do Bolsonaro. Notem, por algum motivo, aquela planilha que tinha sim o número da casa do Bolsonaro, tinha sido anotado o número da casa do Bolsonaro, tava numa foto da esposa do assassino da Marielle e ela enviou para ele. Certo? São essas as informações que a gente tem publicamente a respeito desse tema. O Wilson Witzel trouxe isso para a CPI para roubar, tirar o protagonismo das acusações de desvio de dinheiro de tudo isso e jogar nisso. Ele trouxe isso para a CPI porque ele sabe que o ponto mais frágil e que mais irrita Jair Bolsonaro e seus filhos é a temática da milícia. E foi uma jogada que funcionou desse ponto. Agora, gente, é o seguinte, o que Witzel diz não se escreve, de forma alguma. A própria irmã da Marielle Franco, a Aniele Franco, publicou no Twitter ontem. Na hora de apoiar a quebra da placa, não colocou a culpa na minha irmã. Subiu, fez charminho, riu e achou lindo. Agora quer usar o nome dela de escudo? Assuma seus atos. Eu, hein, nos poupe de passar mais raiva nesse país. Então mostra que até a irmã da Marielle aí não leva a sério o que diz o Wilson Witzel, com razão, depois daquela catástrofe dele quebrando a placa da Marielle, né? E tudo mais. Gente, se todo mundo tem o direito de suspeitar do que quiser, o Witzel ter tocado nesse ponto ontem, bom, desenterra o fato que até hoje é misterioso e mal explicado, mas não traz nenhuma explicação nova e não aumentam as chances do Bolsonaro ter ou não ter alguma relação com a morte da Marielle Franco. Se vocês querem a minha opinião, o meu pitaco a respeito do tema, se não quiser pode fechar o vídeo, se quiser fica. É o seguinte, não duvido, não faço realmente ideia e falaria se achasse qualquer coisa, deixando claro que é um achismo meu, que Bolsonaro, ou pelo menos os filhos, se fosse pra apostar alguém, apostaria nos filhos, no Carluxo específico,
podem ter alguma relação, ter tido algum papo com o Rony Lessa e o Elcio Queiroz que tenha influenciado nos ocorridos lá em março de 18, na morte da Marielle e do Anderson. Não, nenhuma dúvida sobre isso. Agora, o caso do porteiro, de forma independente, me parece armado. Sim, armado contra o Jair Bolsonaro. Me parece armado pelo envio da foto feita pela Elaine Lessa. Parece muito, tô enviando a foto porque a gente conseguiu alterar o negócio na portaria. É a sensação que passa. Me parece armado pela confusão das versões do porteiro. Porque a própria gravação não traz isso e ninguém questionou a veracidade daquela gravação depois. A gravação da portaria que mostra o Rony Lessa atendendo. E por um motivo ainda mais simples, com envolvimento ou sem envolvimento. Nem de longe considero Carluxo, Eduardo, Jair, mestres no xadrez político. Acho que às vezes a gente até peca em subestimá-los. Agora, há uma inteligência suficiente para saber que se faria algo, o assassino não ia interforar para casa do Bolsonaro no dia e ele ia justamente mentir e dizer que ia para casa do Lessa quando ia para casa do Bolsonaro, se fosse o caso, entendeu? Então, pra mim, não se sustenta. Essa história do porteiro, ela foi uma armação. Eu não duvido que tenha tido armação por parte do Wilson Witzel. Não é mistério pra ninguém, porque o que o Witzel diz aqui, calma lá, né? Tudo começou porque mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Não, tudo começou antes da investigação do caso Marielle bater na porta da casa de Bolsonaro no Vendas da Barra. Tudo começa quando fica claro e evidente que Witzel tinha pretensão de concorrer à presidência da República em 2022. Por mais maluca que fosse essa pretensão, o cara cai meteoricamente na cadeira de governador do estado e de repente quer virar presidente da República sem capital político nenhum, sendo que se elegeu surfando no bolsonarismo. Mas o Witzel tinha essa pretensão, não escondia, não disfarçava, era algo completamente maluco, que se enterrou completamente com o impeachment dele e os escândalos envolvendo a pandemia. E a partir do momento em que ele tinha essa pretensão, os alvos da presidência da República se direcionam a ele. Porque até o aparecimento, o ressurgimento do Lula em março, o grande enfoque, os grandes rivais políticos do Bolsonaro no governo foram os potenciais candidatos de direita. Bolsonaro sempre teve a visão, que agora se demonstrou ingênua, de que ele não poderia ter alguém da direita indo para o segundo turno. Ele tinha aqui com um candidato petista e ele ia derrotar esse candidato novamente surfando no antipetismo. Digo que se demonstrou burra porque o antipetismo se demonstra mais desidratado do que estava em 2018. Digo burra porque não contou com o fato desse candidato possivelmente ser o Lula. Me odeie, tem maior capital político do Brasil. Inclusive está à frente nas pesquisas nesse momento. Vamos ver como a água vai correr até lá. Mas o foco era Dória, o foco era Witzel, o foco era o próprio Sérgio Moro, o foco era Luciano Huck, junto à Globo. Potenciais candidatos à direita. Agora foi para a esquerda. A rivalidade com o Witzel, a perseguição contra o Witzel, se deu quando o Bolsonaro teve essa percepção. O caso Marielle só engrenou mais. E sim, Bolsonaro dizia a interlocutores, isso é público e notório, que Witzel estava perseguindo ele, o alvejando no caso Marielle. Longe de mim duvidar de qualquer participação. Por qualquer resquício de ética e moral, não se impede aí que Bolsonaro, filhos tenham tido participação nesse caso. Talvez outras questões aí, talvez não tenha sido o caso. Bom, mas essa história do porteiro é muito estranha. Essa história do porteiro ter sido trazida pelo Witzel não tem valor nenhum. Nada que sai da boca do Witzel, nem do Jair, tem qualquer valor e deve ser levado em consideração. Os maiores interessados na investigação do caso Marielle deixam isso claro e evidente. É o caso, inclusive, dos familiares. E vale deixar bem claro, isso não significa que Witzel não deve ser intimidado a falar a respeito do que disse ontem. E querendo ou não, teve um ponto bom. Desenterrou algo que é envolto a mistérios e explicações esdrúxulas. E se tem algo que é envolto em mistério, é tudo da investigação do caso Marielle.
Tem a fase 1, que é você descobrir quem são os executores, que é um caos completo, mudanças de rumo. Tem a série no Globoplay, eu vi muita gente falando mal da série, por não achar a narrativa muito atraente de se escutar e de acompanhar os episódios. Eu gostei bastante porque do ponto de vista técnico, ela é considerada eficiente e ela mostra em detalhes os rumos e os detalhes dessas investigações. Só que aí tem a parte 2, que aí ninguém pode dizer nada porque ninguém sabe de nada, que é aí sobre mandantes. Quem foram os mandantes? Pode até se dizer que não teve, eu acho improvável demais, mas este é o ponto central. Espero que tenha ajudado a esclarecer. Às vezes, quando eu gravo uns vídeos sobre alguns temas, eu falo, puta, esse tema é chato de explicar. Mas tem um que todos os vídeos que eu gravo sobre o tema eu digo isso. É o caso do Marielle, tá? Porque é muita mudança e é provável que tudo que eu esteja dizendo agora, daqui a um mês, não tenha valor algum. Porque vão surgir novidades avassaladoras que vão derrubar as versões até hoje conhecidas. É certamente um dos crimes mais complexos que a gente já viu. Todo mundo que tá ligado às investigações, todo mundo da DH lá no Rio de Janeiro, mantém a mesma versão. Gente. Ah, e só uma coisa, o porteiro ele foi intimidado sim. Ele foi intimidado pelo Sérgio Moro. Aquilo não é descartado por nada que eu disse aqui. Até.